A gente não pode dar estímulos demais, pois pode lesionar seu jogador, ou estímulos de menos, pois ele não vai aprimorar. Então, por isso, é muito importante existir um controle de treinamento, da carga de treinamento. A comissão técnica precisa fazer isso. A intensidade dos treinamentos e o desempenho dentro de campo. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Belletti e quem fala sobre o assunto hoje é o PhD em Ciência do Movimento, professor universitário e cientista Tiago Rosales Rames. Tiago, também seja muito bem-vindo e é com você. Muito obrigado, professor Marcelo Belletti, pela apresentação. É uma honra estar no teu canal falando sobre futebol. Para iniciar a nossa fala, eu trago um post do próprio professor Marcelo Belletti. Ele trouxe nas suas redes sociais uma afirmação do professor treinador Roger Machado, no qual ele diz que não acredita que quem treine andando jogue correndo. Nós sabemos que diversos treinadores e profissionais ressaltam a importância da intensidade no futebol. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão acerca de uma pergunta. Quais são as complexidades dessa afirmação para o futebol? Primeiramente, é muito importante ressaltar que o futebol de campo é um esporte intermitente. Ou seja, as intensidades variam durante o jogo. Aproximadamente 12% das atividades são de altíssima intensidade. Claro que varia de acordo com a posição ou de acordo com a qualidade do campeonato que está sendo jogado. Enfim, além disso, um jogador de futebol, ele percorre cerca de 10 quilômetros por partidas. Ou seja, dessas atividades, apenas 1 quilômetro foi ou é realizado em sprints de altíssimas intensidades ou sprints quase máximos. Acima de 20 km por hora, com certeza. Esses sprints de alta intensidade, eles definem o resultado de uma partida. Então, se muitos profissionais preconizam que a intensidade é algo importante para o jogo do futebol, nós temos que definir, fisiologicamente falando, o que é intensidade. É importante entender que a intensidade ela pode ser dividida em intensidade absoluta ou intensidade relativa. Sendo a absoluta, a potência do teu jogador, a velocidade do teu jogador, a resistência do teu jogador. Ou seja, é uma unidade, um valor absoluto, uma unidade física. Por outro lado, nós temos a intensidade relativa, que é o percentual do máximo do teu jogador, do teu indivíduo, do teu atleta. Sendo este muito importante porque quando há necessidade de um estímulo próximo a de um jogo valendo, teu jogador tem que estar a 100% da intensidade relativa possível para aquela atividade. Não consigo entender, professor. Tudo bem, eu te explico, é muito simples. Quando eu comparo uma prova de 10 quilômetros com 400 metros, por exemplo, todos entendem que eu irei correr intensidades diferentes, certo? A velocidade que eu irei imprimir na prova de 10 quilômetros é muito menor do que a de 400 metros, logicamente. Ou seja, a intensidade absoluta ela é diferente. Contudo, quem for correr 10 quilômetros ou quem for correr 400 metros em alto nível vai tentar fazer no menor tempo possível. Ou seja, eles vão fazer a 100% da intensidade relativa. E isso é muito importante que os profissionais entendam. Ou seja, a equipe técnica e a equipe de jogadores devem estar muito bem alinhados para atingir em campo a maior intensidade relativa.
A complexidade do futebol, ela é bem definida dentro das particularidades desse desporto. Mas o futebol moderno, obviamente, ele é sinônimo de intensidade. Por isso a necessidade de inserir, por exemplo, a velocidade, esse componente dentro das equipes. Ao meu ver, hoje devemos ter uma grande preocupação com as velocidades de ação individual e principalmente coletiva. E isso está inserido dentro de um processo de ensino-aprendizagem, de um processo de repetição daquilo que o treinador quer. Então, a máxima intensidade relativa, ou seja, realizar um objetivo no menor tempo possível, ele carrega junto toda a complexidade do futebol. Aspectos psicológicos, aspectos físicos, aspectos técnicos e táticos estão dentro desse complexo. Dentro dessa complexidade e desse jargão generalista, que é a intensidade sempre, nós temos que cuidar com a relação volume-intensidade em primeiro lugar, e em segundo lugar, principalmente, com a quantidade de estímulos. A gente não pode dar estímulos demais, pois pode lesionar seu jogador, ou estímulos de menos, pois ele não vai aprimorar. Então, por isso, é muito importante existir um controle de treinamento, da carga de treinamento. A comissão técnica precisa fazer isso. Então, avaliar e monitorar a carga de treinamento, a carga interna, a carga externa, a carga psicológica, a monotonia, o strain dos seus jogadores, se torna primordial para uma periodização. Professor Marcelo Belletti, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E quaisquer dúvidas ou sugestões, fico à disposição através das minhas redes sociais. Muito obrigado.